Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, onde nós daremos prosseguimento à nossa leitura do livro que estamos lendo, que é o livro Mishneh Torah de Maimônides, conhecido como Rambam. E antes de começarmos a fazer a leitura e trazer algumas explicações, já gostaria de pedir para você para nos ajudar, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Você que é ali da plataforma vizinha, está aqui em cima o meu endereço da plataforma, daquela de vídeos maiores, aquela vermelhinha que começa com T e termina com UB. Então, nos ajude lá, nos ajude aqui e vai dar certo. Vamos lá então para a terceira, para lermos o 7º capítulo. Lemos o capítulo número 6 no vídeo passado e vamos dar prosseguimento. Esse capítulo ele é muito importante, muito especial. Na verdade, todos são muito bons, muito profundos, mas esse vai tratar em um tema especificamente sobre profetas. Então, vamos aprender algumas coisas do que é ser um profeta, como a profecia se manifesta e assim por diante. Vai ser um vídeo bem explicativo, porque, como eu disse, esse livro não deixa nada a desejar, muito bom, e nós vamos continuar. É o capítulo de número 7. Vamos lá então? Diz assim. Primeiro parágrafo. Um dos fundamentos da fé é saber que Deus concede profecia ao homem. A profecia só incide sobre o sábio que possui alto grau de instrução e firmeza moral, e que jamais deixa subjugar pelos seus impulsos em qualquer aspecto. Ao contrário, ele os domina e continuamente com capacidade da sua mente. Aqui ele já entra pegando forte na sua análise, que não deixa de ser e é uma análise bíblica, sobre Deus usar homens como profetas. Deus os usa homens como profetas. E aqui ele começa trazendo aqui alguns fatores: que seja sábio, que possui um alto grau de instrução e firmeza moral. Aqui ele está dizendo explicitamente que não é somente saber sobre a moralidade, ter um mestrado, ter um doutorado em ética, tanto profissional, pessoal, não. Aqui ele não tem só ser instruído e saber, mas e sim verdadeiramente ser uma pessoa ética, uma pessoa moral. E aqui ele continua o capítulo trazendo mais clareza para que nós possamos entender. E uma que chamou muita atenção, a um ponto em que ele diz, foi exatamente instrução moral que jamais deixa subjugar pelos seus impulsos em qualquer aspecto. Ele é bem claro. Essas pessoas que Deus as vê como aptas a serem profetas. Ao contrário, ele os domina continuamente com a capacidade da sua mente. Ou seja, não está aqui isentando que um profeta não tenha pensamentos fúteis, pensamentos errôneos. Não. Está dizendo que ele os domina. Ele não se deixa ser dominado pelos seus impulsos, mas ao contrário,
ele domina os seus impulsos e Deus vê nesse homem, pelo seu esforço e a sua capacidade mental, lógica de dominar os seus impulsos fúteis, seus impulsos pecaminosos e desagradáveis, Deus vê nesse homem uma qualidade de profeta. Simples assim. Isso nos leva ao entendimento de que, e nós vamos andar um pouco mais para frente, nós vamos ver mais detalhadamente o que ele quer dizer com isso. Mas o que quer dizer claramente aqui, já vamos dar aqui um pequeno spoiler, de que quando você vê alguém dizendo que é profeta, mas a sua conduta moral não corresponde a de um profeta, não precisa ter nenhum tipo de receio com essa pessoa, porque ele não é profeta. De maneira alguma. Isso é um pré-requisito básico de um profeta. Se não tem esses requisitos, ele não é profeta. Lembrando do que não existe mais profetas. Porque a grande profecia é a Bíblia Sagrada e já foi nos dada. Pode existir palavras proféticas, mas profeta mesmo, como era na antiguidade, como Elias, Eliseu, Jeremias, Neemias não era, Jeremias, Isaías, Ezequiel, como esses profetas não existem mais. Certo? Então nós vamos dar continuidade. Vamos ver como ele é detalhista em coisas simples para você supostamente identificar um profeta. Vamos lá? Ele deve também possuir um discernimento amplo e extremamente apurado. Quando uma pessoa imbuída de todas essas qualidades, fisicamente saudável, adentrar no pardês, quer dizer, pardês traduzido para o português é pomar, e ficar atraída pelos conceitos grandiosos e sublimes, se ele possuir uma mentalidade precisa para compreendê-los e assimilá-los e santificar-se cada vez mais, se afastando dos caminhos dos vagais que perambulam pela escuridão da temporariedade e prosseguir e ser diligente, treinando-se para não ser tomada por quaisquer tipo de pensamentos acerca de coisas fúteis ou de vaidades intrigantes efêmeras, mas mantendo a mente permanentemente em sintonia com o alto, ligado embaixo do trono da glória de Deus, esforçando-se na compreensão das formas sagradas e puras e na contemplação de toda a sabedoria do santo. Bendito seja ele, em suas diversas manifestações. Dessa forma espiritual mais elevada, este é o núcleo da mais elevada até o núcleo da terra, sabendo apreciar através das suas grandiosidades. Então a inspiração divina da profecia recairá sobre ele de imediato. Você observa aqui que ele é bem claro. Quando a pessoa ela se propõe a entrar no pomar das revelações de Deus, e aí nós acabamos de ler ali o pardês, fica atraída pelos conceitos grandiosos e sublimes. Ela possui uma mentalidade precisa para compreendê-los e assimilá-los. É muito importante isso, a compreensão e poder assimilar aquilo que está recebendo do Todo-Poderoso. E também ele fala algo como está para não se deter no caminho dos vagais.
não se envolver com coisas fúteis e efêmeras. Todos esses. Se você conhece alguém que supostamente se declara, se diz um profeta, mas não se enquadra nesses requisitos, ele não é profeta. Nunca será um profeta. Assim como diz as Escrituras. Tem que haver um grau de sabedoria, de entendimento, para que você possa trazer o discernimento àqueles que ouvirão a profecia. E nós vamos ver mais tarde, nós vamos entrar em alguns detalhes, que nem todas são revelados esses mistérios. Mas vai ficar um pouco mais para frente. Mas aqui você já começa a compreender que para uma pessoa se autodeclarar um profeta, ela tem que ser muito mais do que conhecido na cidade. Ela tem que ser muito mais do que ter um certo tipo de influência, muito mais do que isso. Quando se trata de espiritualidade, quando se trata de ser profeta, requer um preço mais amplo. Porque nós lemos aqui, veja bem, diligente, treinando-se para não ser tomada por quaisquer tipo de pensamentos acerca de coisas fúteis. Ele tem que estar sempre em vigilância, ou de vaidades e intrigas efêmeras. Quando você vê alguém se entrando em intriguinhas ou intrigonas e você percebe claramente que aquilo não é o lugar dele, que ele nem devia estar tocando no assunto e está se envolvendo em intrigas, olha, meu querido, ele pode ser qualquer uma outra coisa, ele só não é profeta. Isso é claro. Mas mantendo a mente permanentemente em sintonia com o alto, ligada embaixo do trono da glória de Deus, esforçando-se. Você observa que aqui é um esforço. Isso não é um dom, é um esforço que é agraciado com uma revelação divina através de profecia. Um esforço que você faz em estar permanentemente diante do trono de Deus, embaixo do trono de Deus, dentro do pomar de Deus. É um esforço. Agora, quando você vê a pessoa que está profetizando as mil maravilhas, de repente está em intrigas, com intriguinha, está com confusão, falando de um, falando de outro. Meu querido, tem algo de errado aí. Ser um profeta é algo muito, para Deus isso é algo muito importante, porque afinal, quando ele quer mandar uma mensagem mais direta para os seres humanos, ele usa um profeta. E para estar nessa qualidade de profeta, não é qualquer um. É uma pessoa dedicada, uma pessoa que se esforça para estar diante dos caminhos dele, debaixo do trono da glória. Não se envolvendo em picuinhas, aqui e acolá, falatórios, uma conduta moral, vamos dizer assim, uma conduta moral que deixa muito a desejar. Então, não é fácil para ser um profeta. Se você achou que era somente ler a Bíblia e já sair profetizando, é engano seu. Engano, você está redondamente enganado. Tem que ter um currículo, segundo o que Maimônides nos mostra aqui, tem que ter um currículo impecável. Afinal, o cargo que você pretende assumir é um cargo de mensageiro de Deus. Nada menos, e ele não aceita menos do que isso. Deus não permite menos do que isso para ser um profeta. Vamos continuar? Paramos. Tá. Ainda estamos no primeiro parágrafo
E as coisas já começaram a ficar boas e claras para o nosso entendimento. E no momento em que a inspiração divina se diz sobre essa pessoa, a sua alma se combinará com o nível dos anjos chamados Ishim, e ele se transformará em outra, e compreenderá sozinha que não é mais a mesma que antes. Ela ultrapassará o nível dos outros sábios, conforme o profeta Samuel disse a Saul: profetizarás com eles e se tornarás um outro homem. É aquilo que nós acabamos de dizer. Quando Deus vê em suas qualidades morais que você está pronto para profetizar, dali em diante é o natural que você se transforme em outra pessoa. Afinal, está em suas mãos uma grande responsabilidade de transmitir uma profecia da parte de Deus. Daí você tira a avacalhação que é nos dias atuais, pessoas que se dizem profetas, mas são pessoas promíscuas. São pessoas que não têm credibilidade nenhuma com Deus, em se tratando desses requisitos, desses pré-requisitos, que são um dos fundamentos da fé. É o básico. São esses pré-requisitos. A transformação em outra pessoa. Estar diante de Deus e continuar sendo a mesma coisa, alguma coisa está errada. Não existe um paralelo que anda, quando eu me ponho na presença, eu viro profeta, mas quando eu saio, eu sou um ser humano normal. Sim, você é um ser humano normal. Mas a sua conduta tem que ser impecável primeiro, para que a sua palavra não caia em descrédito. Segundo, se a sua conduta não for impecável, você é qualquer coisa menos um profeta. Estamos claros? Já podemos passar para o segundo parágrafo. É como eu disse, esse livro é muito bom, muito esclarecedor, para que as pessoas que o vejam, que leiam ele, mesmo que seja aqui eu trazendo essa interlocução da leitura deste livro, desculpa, possa abrir a sua mente para entender realmente o que quer dizer ser um profeta. E como Deus trabalha na vida de um profeta, segundo o esforço do profeta de se manter diante de Deus. Isso é de ambas as partes. Deus está pronto para mostrar e revelar profecias. Isso é óbvio. Mas ele precisa de um vaso para ser usado. E ele não vai usar qualquer porcaria que aparecer. Que está um dia de um jeito e outro dia de outro. E isso não tem cabimento e não tem lógica. Deus não vai usar isso de maneira nenhuma. E se você por acaso, porventura, vê um cidadão que uma hora de um jeito, uma outra hora de outro, dizendo que é profeta, é mentira. Não é. Não é. Absolutamente não é. Mas um profeta pode errar? Sim, ele pode. Porque ele é humano. Mas ele tem que sempre estar se esforçando a ser o melhor possível. A ser o mais digno possível. Porque não só, vamos aqui usar aqui de um termo lógico, vamos usar aqui algo que é bem simples, é lógico. É claro que nós vamos ver na Bíblia Sagrada homens de Deus que profetizaram e o povo não deu crédito. Sim, houve. Acontece, também acontece. Mas também o que ocorre é,
Se eu não tenho uma vida digna, moralmente, socialmente, quem vai acreditar em minha profecia? O que me salva, vamos dizer assim, o que me salva é, se eu for uma pessoa de boa conduta, de boa índole, e ando nos caminhos certos, e profetizo algo, um exemplo, e profetizo algo, aí sim, tenho que ter tranquilidade que, independentemente de que outros acreditam ou não, Deus vai cumprir. Mas o pré-requisito para que eu possa ser usado por Deus é uma conduta e uma ética moral santa e abençoada. Esta é um requisito que Deus não abre mão desse princípio. De maneira alguma, Deus abre mão desse princípio. Certo? Então vamos partir para o segundo parágrafo. Vamos lá então? Há vários níveis de profetas. Assim como um sábio é superior ao outro em se tratando de sabedoria, um profeta é superior ao outro em se tratando de profecia. Alguns aspectos, no entanto, todos têm em comum. Eles só têm visões proféticas em um sonho visionário, noturno ou após um sono pesado cair sobre eles durante o dia, conforme está dito. A ele me farei conhecer em uma visão, e a ele falarei no sonho. Ao profetizar, os membros dele estremecem e as forças físicas se esvaem. Eles perdem o controle dos sentidos e ficam então com as mentes livres para compreender a visão, conforme está dito a respeito de Abraão. E se abateram sobre ele pavor e grande escuridão. E conforme está dito em Daniel, minha aparência se transformou terrivelmente e fiquei sem forças. Para você ver o grau de contato, o nível de contato com Deus, a situação em que o corpo permanece. Ele tem que estar com a sua mente preparada para receber a visão e a revelação de Deus. Isso ocorre em um sonho, ou na noite do sono, quando você estiver dormindo, ou então quando você cai em um profundo sono. Porque assim como ele se apareceu para Abraão, para Daniel, eles ficaram trêmulos. A mente estava preparada, mas o corpo, se eles estivessem acordados, o corpo cairia no chão, se machucaria, enfim, etc. Mas, porque a intensidade da mensagem de Deus foi tamanha que é necessário que essa pessoa esteja da maneira, com a mente mais limpa possível, ou seja, só mesmo no sonho, sem estar ligada nos problemas alheios, problemas de fora, está dormindo, para que Deus possa então mostrar as suas visões, a sua revelação. E só você observa que como Abraão e Daniel, quando eles contaram aqui, nós contamos que ele ficou trêmulo, foi isso. Teve um grande pavor e uma grande escuridão. A aparência de Daniel transformou-se terrivelmente e ele ficou sem forças. Veja bem o que eu vou trazer para você. Somente na visão e na revelação ocorreu isso. Agora imagina se Deus aparecesse pessoalmente, como muitos alegam que Deus apareceu pessoalmente. Essa pessoa não só perderia o nível
de poder de Deus, de revelação de Deus, com a sua presença, seria tão grande que ao ponto que o levaria a óbito na hora. Pois só a palavra causou isso, só a revelação causou isso. Imagina a presença do Todo-Poderoso. Não que isso ocorra, que não vai ocorrer para um profeta. Mais para frente nós vamos ver que só um teve esse pequeno privilégio de conversar com Deus, ouvir somente a voz de Deus. Nós vamos ver mais para frente. Então, meu querido, tome muito cuidado com essas visões, com as profetadas que são distribuídas a ermo por aí. Você pode estar sendo iludido por pessoas mal intencionadas ou pessoas que se julgam estar bem intencionadas. Mas quando se usa o nome de Deus em vão, não está sendo bem intencionado de maneira alguma. Isto é uma profanação. Vamos agora para o parágrafo de número 3. Vamos lá então. As visões são mostradas ao profeta em uma profecia. Tem a forma de metáfora, mas a interpretação deles lhe é gravada concomitantemente no coração, de modo que ele sabe elucidá-las. Veja, muito importante. Aqui ele entra no quesito níveis de profecia dada aos profetas. Aqui ele está dizendo que são visões metafóricas, que quando o profeta tem acesso a essas visões, também lhe é dada a interpretação. É gravada concomitantemente no coração para que ele possa elucidar aquilo que ele está vendo naquela visão, naquela profecia. Tá. Por exemplo, a escada com os anjos subindo e descendo, vista pelo patriarca Jacó, era uma representação alegórica dos impérios e da subjugação dos seus descendentes. Ponto. Assim também com relação às criaturas de Jesquiel, que é Jesquiel, traduzido para o português, não é traduzido porque nome próprio não se traduz, mas nós temos aqui Ezequiel, né? Mas todos sabem, quem já estudou alguma vez na vida, passou pela terceira série de sua vida, sabe que nome próprio não se traduz, mas a nossa Bíblia em português tem todos esses nomes traduzidos, mas é detalhe, não acrescenta e nem diminui. Viu? Com relação ao caldeirão fervente e a vara de amendoeira visto por Irmiarro. Irmiarro é Jeremias. Você vê como diferente é. Com relação ao rolo do pergaminho visto por Jesquiel, com relação à medida de Eifa vista por Zerariá, que é Zacarias, e com relação aos outros profetas, todas as visões tiveram a forma de imagem metafórica. Em algumas ocorrências, como as citadas, os profetas relatavam a alegoria acompanhada de sua interpretação. Em outros, eles só divulgavam a interpretação. Às vezes, como no caso de algumas profecias de Jesquiel e Zechariah, eles só revelavam a imagem metafórica, mas não a interpretação. Mas toda profecia tem a forma de metáfora alegórica. Aqui ele foi bem abrangente e falar sobre essas três categorias de revelação ao profeta. Essa que ele, na verdade são duas, né? São duas.
que é essa que Deus dá a visão não, são três, perdão, são três. Essa que Deus dá a visão ao profeta e grava em seu coração a sua interpretação. O profeta assimila e transmite ao povo ou a uma pessoa endereçada a quem quer que Deus enderece essa profecia, e assim ele o faz. Também nós acabamos de ler, também tem o caso de que Deus apenas dá a interpretação da profecia, somente isso. Isso nos leva aqui a entender que eles têm a visão, mas ao se acordarem não tem lembrança do que se passou em sua mente, mas sabem da interpretação e assim transmitem. E esse caso aqui também, que é dado a imagem metafórica, mas eles não têm a interpretação. Isso, o que acontece? Isso nos leva a crer que são profecias que foram proferidas não para aquele presente momento, mas serão profecias que acontecerão quando esses profetas não estiverem mais, como é o caso de algumas profecias. Então, é essa a questão. Ficou bem claro? Uma, ele dá a imagem metafórica e a sua interpretação. Outro, ele somente concede a interpretação da imagem metafórica que ele sonhou. E nesse caso aqui, esse último caso, ele dá somente a imagem, mas o profeta não recebe a interpretação. Porque cada profecia é um nível adequado para aquele presente momento. É isso que o escritor está querendo nos dizer e nos transmitir. Não há nada de obscuro nisso. Mas se é profeta, tem que interpretar. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes não lembra-se da visão, mas lembra de cada palavra da interpretação da profecia. Mas às vezes só tem a visão, mas não tem a interpretação. É para ficar obscuro? Não. Para aquele presente momento, não havia necessidade de revelar aquela profecia, porque será uma questão que vai acontecer futuramente, no futuro. Não é para aquele momento. Então não há necessidade de ser revelado naquele momento. Mas vamos então prosseguirmos. Então como é que nós entendemos? O que nós entendemos é por isso que a Bíblia sempre é enfática em afirmar que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que possamos, através do nosso intelecto, fazer uma interpretação correta de coisas abstratas que ele entregou a seus profetas, para que não caiamos no engodo e nem no engano. Há uma dedicação na leitura das Escrituras Sagradas, na comunhão com Deus, para que nós não sejamos enganados por nenhum tipo de profeta, justamente por causa dessa situação. Agora vamos para o... Só um minuto. Vamos ver se nós... Olha, é muito bom, mas o nosso tempo ele é um pouco escasso. Nós vamos ler aqui o que nós demos e depois vamos ver se nós conseguimos entrar no 8º capítulo. Muito bom, mas vamos para o 2º parágrafo, o que eles nos traz aqui nesse 2º parágrafo. Os profetas não profetizavam quando bem entendiam. De fato, eles precisavam concentrar as atenções em conceitos espirituais e se isolar, guardando com o espírito feliz e com alegria, pois a profecia não pousa sobre quem está triste ou deprimido,
só pousa sobre aqueles que está alegre. E é por isso que os discípulos dos profetas sempre portavam harpa e tambor, e flauta e lira. Quando buscavam a profecia, esse é o significado da expressão. Eles estarão profetizando. Estarão seguindo o caminho da profecia até realmente profetizarem, conforme se costuma dizer. Fulano está engrandecendo. Aqui ele tocou num ponto crucial que nós vamos falar sobre aqui. Que o profeta, ele não profetiza a hora que ele bem entende. Não, tire isso da sua cabeça, isso aí não ocorre. De um profeta profetizar a hora que ele bem entender. Vou profetizar para ti. Isso não ocorre. Como diz o velho ditado, tira o seu cavalinho da chuva, porque isso não acontece de maneira nenhuma. E também outro detalhe, ele precisa estar concentrado. As atenções em conceitos espirituais. Ele não pode estar falando abobrinhas aqui e de repente, do nada, vou profetizar e profetiza. Não. Tem que haver uma concentração nesses conceitos espirituais que Deus nos ensina através das Escrituras Sagradas. Aí o Espírito Santo o envolve e ele profetiza. É dessa forma. Não existe uma outra forma. Não existe uma outra maneira de profetizar. Você está conversando aleatoriamente com alguns amigos, de repente, já está com uma profetada. Para, que isso é profano, isso é blasfêmia. Você está destruindo com a sua própria vida espiritual. Tem que haver uma concentração. A maioria deles estava, quando receberam grandes profecias, estavam isolados, porque estavam buscando, estavam orando, estavam em jejum, se concentrando somente nas coisas do alto, para que pudessem receber a profecia. Não é uma coisa aleatória. Deus olha assim, estão ali. Pronto, mandei a profecia. Não. Pare. Não destrua com a sua vida. Não é assim que ocorre. E se você vê esse fenômeno acontecendo com alguém, saiba você é mentira. Isso não ocorre. E outro ponto. O profeta tem que estar alegre para poder profetizar. Na verdade, para que o Espírito Santo de Deus repouse sobre quem quer que seja, essa pessoa tem que estar alegre. Por isso nós insistimos que você estude as Escrituras Sagradas e entenda o quão maravilhoso esse Deus é. Aconteça o que acontecer e tudo está na sua vontade. Você vai se alegrar quando você entender esses princípios fundamentais. Que tudo está no controle de Deus. Aí sim, você se alegra e aí Deus pode te usar em profecia. Se você estiver alegre, se você estiver triste ou deprimido e estiver profetizando, você está mentindo, você não está profetizando. Verdade seja dito. Você observa que Deus sempre falou com Jacó. Falou sobre o seu sogro Labão, quando ele saiu. Olha, veja bem, o caso de Jacó é um clássico. Quando os anjos apareceram a ele, ele saiu da casa do sogro dele. Depois o sogro dele foi atrás dele, os anjos apareceram para o sogro dele para não falar nada com ele. Apareceu para Jacó de novo. Jacó fez um sacrifício a Deus. Teve a questão da escada. Jacó estava sempre alegre ali. Agora você observa que sempre Deus esteve falando com Jacó e Jacó ia lá e fazia um sacrifício para Deus.
ingratidão. Quando Yosef some e Jacó cai em profunda tristeza, você não vê durante 20 anos, 20 anos, que José estava no Egito e Jacó não sabia do paradeiro dele, talvez até tinha morrido, estava triste. 20 anos que Deus não se apareceu a Jacó, nem em visão, nem em fala, nem enviou anjo. E qual foi a barreira? Qual foi o empecilho? A tristeza e angústia que Jacó teve ao perder o seu filho. Simplesmente isso. Então, meu amigo, creia em Deus, bote no seu coração que tudo é para um bem maior. Mesmo aconteça o que acontecer. Deus nos livre que aconteça uma tragédia. Que Deus nos livre. Mas se acontecer, é difícil? Eu sei que é. Mas alegre-se no Senhor, porque tudo tem um propósito maior. Aí você observa, foram mais de 20 anos, Deus sempre esteve ali em contato com Jacó. Você vai ler as escrituras, você vai ver, e você, logicamente, você vai entender. Aí você observa que depois que José não estava mais na companhia do seu pai, ele pensava que o animal havia o destroçado, ele caiu em profunda agonia e angústia. E isso foi um empecilho que Deus, como a gente fala assim, irmãos, foi um empecilho que Deus encontrou, é uma maneira humana de falar, que na verdade não existe empecilhos para Deus. Existe essa condição de o profeta estar sempre alegre para receber a profecia de Deus. Tem que estar sempre alegre e feliz. Então, isso foi o que resultou, que Deus não falou com Jacó durante o período de 20 anos. Por causa desse luto de 20 anos de Jacó. Aí você vai observar que quando José, acontece toda aquela história que você conhece bem, quando José se apresenta a Jacó, ele fica tão feliz que naquela mesma noite Deus fala com ele. É só, quer ouvir Deus falar com você? Quer ser usado por Deus? É só se manter feliz. É só ser feliz. Só isso, mais nada. E como é que eu faço isso? Se desprendendo de companhias vagais. Se desprendendo de pensamentos fúteis, efêmeros, de intrigas, de reixas, de picuinhas. É só se desfazer disso, que a sua vida vai ser uma vida abençoada e feliz. E aí Deus vai poder lhe usar em profecia. Pois o que impede nesse momento você ser usado por Deus é sua tristeza constante. Ó vida, ó céu, ó Deus, ó azar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você quer receber algo de Deus, esteja alegre. Vamos lá? Vamos aqui então, para encerrar, nós vamos ler somente o 5º parágrafo. Como eu disse, é muito bom esse capítulo 7 e o livro só tende, daqui para frente, nós aprendermos muitas coisas profundas através desse livro. Parágrafo 5, para encerrarmos, diz assim, porque o tempo já está um pouco avançado. Discípulos dos profetas são aqueles que almejam profetizar, mas que se concentrem, mesmo que se concentrem
pode até ser que a presença divina pouse sobre eles, e pode ser que a presença divina não pouse sobre eles. Não é uma garantia dos discípulos de profetas profetizarem ou não profetizarem. Não é uma garantia. Isso não quer dizer que Deus não aprova a sua conduta. Isso não quer dizer que Deus não está lhe agradando de você. Simplesmente, pelo querer de Deus, você não vai profetizar. E só. Só isso. Não há nada de errado com você. Estou na presença de Deus há tanto tempo e Deus nunca me use em profecia, não me use nada. Não, para. Aquieta o seu coração. Se for de ser, vai ser. Se não for, continua nesse caminho abençoado. Não saia não. E deixa Deus te usar. Muito bem, foi muito boa a leitura. Obrigado por estar comigo até aqui. E peço a você, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade a esse capítulo de número 7. E provavelmente, se o assunto não nos puxar muito tempo, provavelmente entraremos no capítulo de número 8, já de antemão. Então, muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.